Bom, recentemente eu fiz um vídeo aí falando sobre os meus heels preferidos na WWE. Então muita gente perguntou, Cezo, e os seus babyfaces preferidos? E aí foi muito mais difícil, porque eu não costumo torcer para babyfaces, eu não gosto de babyfaces. Até reconheço quando fazem um bom trabalho, mas vou tentar listar alguns aqui que pelo menos em algum período eu possa ter gostado ou torcido, beleza? Então vamos para a lista, começando com Stone Cold Steve Austin, né? Claro que eu não sou da época dele, mas assistindo no passado eu gostei bastante. Eu acho que se eu fosse lá do período da Atitude Era, eu teria torcido muito pro Stone Cold, porque ele era um babyface de atitude. Muita gente nem chama ele de face, diz que ele seria mais um twinner, assim. Eu acho que era um face, sim, que era aquele cara B10, né? Aquele cara que entrava aquele rock and roll pesado e que usava aquelas latas de cerveja ali depois do combate, fazia stunner em todo mundo, mostrava dedo do meio, xingava, ou seja, era politicamente incorreto, era um cara realmente ali que não tinha nada a ver com os faces de hoje em dia. Ele era um malucão ali, ele era um cara sem regras, sem limites, um cara de atitude, é o nome da era, né? Atitude Era, o cara da atitude mesmo, o cara que representa aquele período. Então com certeza Stone Cold tem que estar na minha lista aqui, porque com certeza seria alguém que eu me empolgaria ali com ele lutando, não importa qual face fosse ali. Talvez com o Undertaker tivesse uma dificuldade de saber pra quem eu torceria, mas tirando isso, sempre quando ele enfrentou o The Rock, por exemplo, eu queria que ele acabasse com o The Rock, mesmo quando o The Rock era o heel. Então eu acho que Stone Cold dá pra entrar nessa lista. Sami Zayn. Eu gostava do Sami Zayn face, cara, pois é. Não vou dizer que eu torcia pra ele em todas as lutas, mas eu gostava dele. Eu até hoje não entendo por que mudaram o Sami Zayn. Por que transformaram o Sami Zayn num heel. Não tinha a menor necessidade de fazer isso. O Sami Zayn era muito melhor como babyface, tinha mais liberdade no ringue, lutava bem. O problema era as lesões. Mas, tipo, o que tem a ver lesões com o personagem face? Nenhuma das coisas, né? Eu não entendo por que o Vince quis mudar tanto assim no Zayn. O NXT lá, ele fez ótimas lutas, ele tinha um estilo underdog muito bom. Você olhava pro Sami Zayn ali e pensava, putz, esse cara no main roster vai vingar muito, cara. Ele é muito bonzinho, ele é muito herói, ele lembra, sei lá, o Spider-Man, né? Era muito isso, o Sami Zayn. E infelizmente as coisas acabaram não andando muito pra ele, mas eu torcia pra ele em vários momentos, eu gostava dele, né? E um que eu até enxergo quase a mesma coisa é o Johnny Gargano. Eu também gostava muito do Johnny Gargano babyface. Torcia muito pra ele, por quê? Porque embora eu não fosse muito fã de babyfaces, esse aí lutava demais, mas demais mesmo. Ele resistia a tudo, ele sofria demais, né? Então quando você acompanha todo o sofrimento que o Johnny Gargano passou, tantas lutas que ele perdeu, todas as vezes que ele foi atrapalhado, todas as vezes que roubaram ele, e quando ele chega no topo, depois quando ele consegue ganhar um título depois ali, depois de ter tanta pena dele, você realmente fica do lado do Johnny Gargano, você fica contente com a conquista do Johnny Gargano e todo o talento que ele tinha. Eu acompanhei um pouco disso, né? Desde o tempo que ele era dupla lá com o Tommaso Ciampa, ele sendo traído lá, sendo atacado, e sofrendo depois daquilo, quase ganhando o título lá contra o Andrade, batendo na trave, o Tommaso atrapalhando ele. E depois, só depois mesmo que ele foi ganhar lá contra o Adam Cole num combate onde parecia que ele ia perder, porque o Adam Cole tava acabando lá com ele, fazendo vários fillers, se não me engano foi 5 fillers que ele resistiu, interferências, e ele ganha mesmo assim, mesmo o público torcendo a maioria ele pro Adam Cole. Foi demais aquilo, né, cara? Então o Johnny Gargano, por toda essa história dele ali de ser um cara desacreditado e que consegue dar a volta por cima, eu acho que foi um dos poucos underdogs assim que eu realmente curti, né, cara? Foi alguém que realmente eu tenho que dizer que eu gostei desse babyface, porque foi muito bem construído, né? Entre as super estrelas que vão me perguntar, acho que eu posso citar aqui a Kairi Sane. Eu acho que é a única face mulher que eu vou dizer que eu torço assim. A Kairi Sane, né, cara? Porque a Kairi Sane era aquela japonesinha ali, toda carismática, toda fofinha. Então é meio difícil torcer contra a Kairi Sane assim, sabe? Tipo, porque ela não faz nada de mal, ela é tipo, sei lá, um gatinho, ela é um cachorro, assim, um animal de estimação. Então não tem como você ter ódio disso, tá ligado? Tem umas pessoas loucas que tem ódio disso, mas não tem como, cara. Não faz nada de mal, por que vai torcer contra, né? Então a Kairi Sane talvez tenha sido aí esse caso único aí de que eu torci a favor no NXT lá. Até porque a Shayna Baszler era quem rivalizava muito com ela, então não dá pra gostar da Shayna Baszler muito assim, né? Então eu preferia muito mais a Kairi Sane do que a Shayna Baszler, mas isso não rolava muito ali. Depois do main roster, ela se uniu na Asuka, foi muito legal. Nos dois períodos, quando elas eram face e quando eram heel.
Então, infelizmente, depois ela acabou abandonando a carreira, mas era uma face que eu gostava até. Dolph Ziggler. Pois é, o Dolph Ziggler já variou vários momentos. Já foi heel, já foi face. Já foi heel, já foi face. Quando ele era heel, eu não gostava dele. Não conseguia. Não sei porquê, mas eu não torcia pra ele heel no começo da carreira. Depois, quando ele faz uma face turn, principalmente em 2014, toda aquela rivalidade lá com a Autoridade, campeão intercontinental, ele vai muito bem, né, cara? Ele vai muito bem. Ele faz ótimas lutas. Ele resiste muito bem aos seus combates, aos finalizadores que recebia. Era muito difícil derrotar o Dolph Ziggler naquele período. O selling dele era demais, ele vendia muito bem ali aquela sensação de que, nossa, já era, ele vai perder, e ele resistia. Cara, o Ziggler, ele naquele período ele realmente me conquistou. Ele fez eu ficar do lado dele em vários momentos ali, mesmo eu gostando muito da Autoridade. E depois a rivalidade que ele teve com o Miz em 2016, que ele colocou a carreira dele em jogo contra o Miz ali, que se ele perdesse ele aposentava. Aquela atitude dele, aquelas promos dele, fizeram eu torcer pro Miz ainda, porque o Miz é o Miz, mas fizeram eu também ficar tipo em cima do muro, sabe? Não, mas se o Ziggler ganhar também é legal, cara. O Ziggler vencendo é um cara que merecia, sim, é um cara digno, é um cara que tem potencial, é um cara que foi muito bem na rivalidade, então fez eu gostar muito dele ali. Depois ele faz heel turn, mas eu continuo gostando do Ziggler. Porque aquele babyface me convenceu a gostar dele. Então mesmo que ele mude de personagem constantemente aí pra heel, pra face, eu vou continuar gostando do Ziggler assim. Porque ele foi muito bem. E pra encerrar, eu acho que eu posso colocar aqui o Rey Mysterio, né? O Rey Mysterio, você assistindo o WWE em 2008, você se inspira ali, tipo, olha que legal, baixinho, mascarado, do bem, que derrota os adversários, super com muita agilidade, velocidade, que é campeão. E aí era muito legal isso, né? O Rey Mysterio ali agindo daquela maneira, sempre sendo ali ligeirinho. Então o Rey Mysterio, durante muito tempo, foi alguém que era muito difícil você não gostar dele, né? Mesmo que você gostasse de heel, o Rey Mysterio era interessante, depois o retorno dele. Eu gosto do Rey Mysterio, cara. Até hoje aí que ele rivalizou com alguns superstars tipo que eu gosto, igual o Seth Rollins. É legal ver o Rey Mysterio lutando ali, o talento que ele tem, todo o carisma que ele tem, né? Então, não é que eu sou contra o Rey Mysterio, é que eu torço pro Seth Rollins, mas o Rey Mysterio também tem uma história, tem uma bagagem muito grande. Talvez até agora consiga fazer com que o Dominic siga os passos dele ali. Acho que vai ser meio difícil, assim, seguir nos mesmos passos dele, seguir no mesmo estilo de personagem, porque é uma outra parada, né? Mas é legal, né? E quando você acompanha ainda mais a carreira do Rey Mysterio, vendo ele ganhando aquele Royal Rumble Match 2006, pra mim foi o melhor vencedor de Royal Rumble, né? A forma como ele entra lá na primeira posição junto com o Triple H, depois ele ganhando de uma forma emocionante, eliminando grandes nomes, inclusive, lá no final, o Triple H eliminando o Randy Orton. É demais, né? É demais, é incrível. Então ele conseguiu ser um dos primeiros underdogs ali dessa nova safra ali, que depois teve várias inspirações em cima deles. Teve depois o Daniel Bryan vindo com isso, né? Sami Zayn, dentre outros nomes ali, o Ziggler. Então o Rey Mysterio eu acho que também tem que estar na minha lista aqui. São poucos, mas esses são os meus principais babyfaces, que nem sempre eu torci pra eles, mas em algum período sim.